Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o fuso esférico e a cunha esférica. Barbadinha. Então, fuso esférico. O fuso esférico é uma parte da superfície esférica gerada pela rotação de uma semicircunferência, com extremos num eixo, que gira um ângulo alfa graus ou radianos em torno do eixo, com esse ângulo alfa compreendidos entre 0 e 360 graus ou entre 0 e 2π, conforme for do grau ou radiano. Tá? Então, o fuso esférico é uma parte da superfície esférica, tá? Gerada pela rotação de uma semicircunferência. Tá? Então, se o alfa for 360 graus ou 2π radianos, temos então a área da superfície esférica. Então, quer dizer, aquela semicircunferência, se ela der uma volta completa de 360 graus, ela vai varrer toda a superfície da esfera. Então, ela vai varrer 4πr ao quadrado, que é a fórmula para calcular a área da superfície. Tá? Então, o fuso esférico está ligado à superfície. Tá? Barbadinho. Então, aqui a representação geométrica. Ó. Tem uma esfera, tá? E essa parte em verde toda aqui, essa parte é chamada de fuso esférico. Então, eu tenho aqui uma semicircunferência, tá? que está, cujos extremos estão aqui no eixo da esfera. Tá? Então, ela vai girar um determinado ângulo aqui. Ó, tá? Vejo que aqui eu tenho um arco. Esse arco está sobre o equador, por isso que esse arquinho aqui é chamado arco equatorial. Então, o prolongamento dos raios passando pelas extremidades do arco vai determinar esse ângulo alfa que a semicircunferência vai girar. Então, quando ela gira, tá, desse ângulo alfa, ela vai varrer uma determinada área, uma superfície. Tá? Então, a área do fuso ela é proporcional ao ângulo alfa. Tá? Da seguinte maneira, ó, a área do fuso está para a área de toda a esfera, que é 4πr2, assim como alfa em graus está para 360 graus, como alfa em radiano está para 2π. Tá? Então, esta é a relação que existe de proporcionalidade entre a área do fuso e os ângulos. Agora, a gente pode separar, se a gente pegar essas duas igualdades aqui no início, ó, e isolar a área do fuso, eu vou ter a área do fuso igual a πr ao quadrado vezes o alfa sobre 90 graus. Isso, o alfa em graus. Tá? Quer dizer, pegando essa igualdade, isolando a área do fuso, tá? E já fazendo a simplificação. Veja, 360 dividido por 4 aqui vai dar 90. Tá? Então, foi simplificado. Agora, eu também posso pegar a primeira fração e igualar com a última fração. Então, quando o ângulo é dado em radiano, então tem a área do fuso igual a 2r ao quadrado alfa, tá? Onde o alfa é dado em radiano. Então, também simplificando, né, fica 2r ao quadrado alfa. Então, são duas formulazinhas aqui para calcular a área do fuso conforme o ângulo é dado em grau ou em radiano. Tá? Mas também pode-se fazer uma regra de 3, porque essas proporcionalidades vêm de regra de 3. Barbadinho. E agora a cunha esférica. A cunha esférica é uma parte da esfera gerada pela rotação de um semicírculo. Veja, agora a gente tem um semicírculo com extremos num eixo que gira em torno de alfa graus, e gira um ângulo de alfa graus ou radianos em torno do eixo, com alfa entre 0 e 360 graus ou entre 0 e 2π, conforme o ângulo é dado em grau ou radiano. Tá? Então, agora o que a gente tem? A gente tem a rotação de um semicírculo, tá? Também com os extremos no eixo, que gira um determinado ângulo em grau ou em radiano. Se o ângulo for 360 ou 2π, ou seja, se esse semicírculo girar a 360 graus, era a volta completa na esfera, nós temos então o volume da esfera. Então, a cunha esférica está ligada a volume, tá? Enquanto que o fuso esférico está ligado à área. Tá? Então, aqui o desenho, veja, aqui a gente tem o fuso esférico, mas a cunha esférica é além do fuso, que é aqui da parte da superfície, mais os que está aqui para dentro. Tá? Essa figura aqui lembra aqui um gomo de bergamota, ou tangerina, ou mexerica, né, conforme a região do país chama. Então é exatamente isso.
Tá? Então temos aqui o arco equatorial e o ângulo alfa, mesma coisa que lá no fuso esférico. Tá? Então o volume da cunha é proporcional ao ângulo alfa também. Então a gente tem essa relação, ó, o volume da cunha está para o volume da esfera, que é 4/3 πr3, assim como o ângulo em graus está para 360 graus, assim como o ângulo em radiano está para 2π. Agora também a gente pode pegar a igualdade entre as duas frações e isolar o volume da cunha. Então o volume da cunha é πr na terceira alfa sobre 270 graus, fazendo as simplificações, isso em graus. Ou o volume da cunha é 2r3 alfa sobre 3, quando o alfa é dado em radiano. Tá? Barbadinha. Ou a gente pode também fazer a regra de 3 para determinar essas expressões. Tá? Agora vamos ver alguns exercícios. Ó. Exercício número 1. Calcule a área de um fuso de 30 graus de uma esfera de 6 centímetros de raio. Então aqui é a aplicação direta de fórmula. Nós vamos usar essa fórmula aqui, porque o ângulo é dado em grau. Tá? Então nós vamos substituir o alfa aqui por 30 graus e o raio aqui por 6. E calcular. Então π vezes 6 ao quadrado vezes 30 sobre 90. Então a área do fuso vai ser π vezes 6 ao quadrado, 36, vezes 30 sobre 90. O grau aqui vai simplificar, tá? Então vai dar 12π centímetro quadrado. Aqui 30 simplifica por 90, vai dar 1/3. 36 dividido por 3 vai dar 12. 12π centímetros quadrados. Barbadinha. Número 2. Calcular o ângulo de um fuso de 108π centímetro quadrado de área de uma esfera de 324π centímetros quadrados de área. Então eu quero calcular o ângulo do fuso que tem 108π centímetro quadrado de área de uma esfera com 324π centímetro quadrado de área. Então, como eu tenho a área da esfera, que é 4πr ao quadrado, vamos igualar ao valor que a gente conhece. Então, a área da esfera é 324π, que é igual a 4πr2. Tá? E fazendo essa igualdade aqui, nós vamos calcular o raio. E tendo o raio, nós podemos calcular depois o ângulo do fuso. Tá? Então, r ao quadrado é 324π sobre 4π. Vai simplificar o π aqui. 324 dividido por 4 dá 81. Então, r ao quadrado é 81 e r é a raiz quadrada de 81, que é 9 centímetros. Tendo o raio, nós podemos calcular agora, né, o ângulo, usando essa forma da área do fuso. Tá? Já que então, como a gente está usando essa fórmula aqui com 90 graus, o nosso ângulo alfa vai ser dado em graus. Tá? Então, substituindo, ó, a área do fuso é 108π, né, que é igual a π vezes o raio, que é 9, que a gente calculou, 9 ao quadrado, vezes alfa sobre 90 graus. Tá? Veja que vai dar em grau o resultado. Então, 108π é igual a π, 9 ao quadrado de 81, alfa sobre 90 graus. Tá? Cancelo o π. Então, a alfa vai ser igual a 108 vezes 90, dividido por 81. E isso vai dar 120 graus. Barbadinha. Exercício 3. Calcular o volume de uma cunha de 135 graus de uma esfera de 2 centímetros de raio. Então, aqui também é aplicação direta de fórmula. Quero o volume da cunha. Nós vamos usar essa fórmula aqui porque o ângulo é dado em graus. Ó. Então, é só substituir o alfa por 135 graus e o raio por 2 centímetros. Então, π vezes 2 na terceira, vezes 135 graus sobre 270 graus. Tá? Então, o volume, π vezes 8, 2 na terceira, 8, vezes 135 sobre 270. Isso vai dar 4π centímetro cúbico. Barbadinho. Tá? Exercício 4. Calcular o ângulo de uma cunha de 8 centímetros cúbicos de volume de uma esfera de 32 centímetros cúbicos. Então, eu quero saber o ângulo cuja cunha tem 8 centímetros cúbicos de volume e cuja esfera tem 32 centímetros cúbicos. Então, nós vamos pegar esses 32 centímetros cúbicos, que é o volume da esfera, para calcular o raio. Tá? Então, o volume da esfera é 4/3 πr3. Então, 32, que é o volume da esfera, é igual a 4/3 de πr3. Tá? Então, R3 isolando vai ser 3 vezes 32, ou 32 vezes 3 dividido por 4π. Tá? Então, aqui simplificando, ó, 32 dividido por 4 dá 8, 8 vezes 3 fica 24 sobre π. Então, R na terceira é 24 sobre π.
O R seria a raiz cúbica de 24 sobre π, mas nós vamos deixar assim, porque lembra que na fórmula do volume da cunha aparece o R na terceira. Então não precisa trabalhar com radical aqui, ó. Veja que o volume da cunha é πr na terceira alfa sobre 270. Veja que o R na terceira é exatamente o 24 sobre π. E o volume da cunha a gente tem, que é 8 centímetros cúbicos. Então, substituindo, ó, 8 é igual ao π vezes R na terceira, que é 24 sobre π, vezes o alfa sobre 270 graus. Barbadinha. Veja que o alfa vai ser em grau também, que nós estamos usando essa fórmula aqui. Tá? Então, simplifica o π, vai ficar o ângulo alfa isolado, vai ficar 8 vezes 270 dividido por 24. E isso vai dar 90 graus. Então, o ângulo da cunha é de 90 graus. Barbadinho. Exercício 5. Calcular a área de uma esfera em que a cunha de 60 graus tem 48 π centímetros cúbicos de volume. Então, eu quero a área da esfera. E eu sei que a cunha tem 60 graus e tem 48 π centímetros cúbicos de volume. Então, eu vou aplicar a fórmula do volume da cunha para calcular o raio. Tá? Já que a gente tem o ângulo e tem o volume. Então, o volume é 48 π igual a π vezes R na terceira vezes o ângulo, que é 60 graus sobre 270 graus. Tá? Então, vai simplificar o π. Tá? Então, R na terceira é igual a 48 vezes 270, ó, dividido por 60. O grau aqui vai simplificar também. Tá? Então, R na terceira é 216, fazendo esse cálculo aqui dá 216, e R é a raiz cúbica de 216, ou seja, R é igual a 6 centímetros. E tendo o raio, nós vamos agora calcular a área da esfera, que a área da esfera é 4πr ao quadrado, ou seja, 4 vezes π vezes 6 ao quadrado, vai dar 144 π centímetros quadrados. Barbadinha. Tá? Exercício 6. Sabendo que na Terra temos 24 fusos, que são os fusos horários, calcule quantos graus mede cada um deles. Ora, basta pensar o seguinte, a Terra toda, né, em volta dela, se der uma volta completa na Terra, tem 360 graus. Né? E como ela tem 24 fusos, basta dividir 360 graus por 24. Isso vai dar 15 graus. Logo, a Terra possui, cada fuso da Terra, né, fuso horário, possui 15 graus. Barbadinha. Exercício 7. Calcular a área total e o volume de uma cunha de π sobre 4 radianos de uma esfera de 8 centímetros de raio. Então, eu quero a área total e o volume da cunha. Tá? Então, veja aqui uma observação. A área total da cunha vai ser a área do fuso, né, que compreende essa cunha, mais 2 vezes a área do semicírculo. Tá? Porque lembra do formato da cunha. Né? É tipo de um gomo de bergamota, tangerina, né? Que tem a área da casca ali do fuso e mais as 2 áreas laterais do semicírculo. Tá? E 2 vezes a área do semicírculo é a área do círculo inteiro. Então, vai ser a área do fuso mais a área do círculo. Barbadinha. Então, a área do fuso é 2r ao quadrado alfa. Tá? Então, a área do fuso vai ser 2 vezes o raio, que é 8 ao quadrado, vezes o ângulo, que é π sobre 4. Tá? Então, a área do fuso é 32 π centímetros quadrados. Tá? E a área do círculo é πr2, ou seja, 64 π, porque o raio é 8, 8 ao quadrado, 64. E a área total é 32 π mais 64 π, ou seja, 96 π centímetros quadrados. Então, já calculamos a área total. Agora, vamos calcular o volume da cunha. O volume da cunha é 2r3 alfa sobre 3. Veja que a gente está usando essa fórmula porque o ângulo é dado em radiano. Então, o volume da cunha, 2 vezes o raio, que é 8, 8 na terceira sobre 3, vezes o ângulo, que é π sobre 4. Tá? Então, fazendo aqui, multiplicando 8 na terceira vezes 2 e dividindo por 4, vai ficar 256. Então, fica 256 π sobre 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume da cunha. Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e divulga para os colegas as nossas aulas.